Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Vamos lá para as dicas de estudo. Que vocês sempre vão para um lugar bem ventilado, tranquilo, silencioso, ventilado, para que vocês se concentrem na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês lápis, borracha, apontador, o material que você for utilizar e manusear para a nossa aula. E o livro didático, o caderno. Hoje eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e fizessem as anotações necessárias para o aprendizado de vocês. Vamos falar um pouco sobre a arte indígena, que está lá no livro de vocês de arte, certo, gente? A arte indígena passou a receber reconhecimento por parte da intelectualidade, pois desde o desenvolvimento da antropologia e da etnologia como campo de estudos. Os povos nativos da América, eles passaram a ser pensados como culturas diferentes dos colonizadores. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram o que aqui no Brasil? Eles encontraram os índios. E esses índios, eles tinham sua cultura, eles tinham a maneira deles de viver. Eles utilizavam materiais da própria natureza para a sua alimentação, para a construção das suas casas, para a construção de objetos que eles iam manusear no seu dia a dia. Os povos nativos, que eram os índios, eles construíam suas habitações e produziam vários tipos de utensílios, como cestos, para uso doméstico, para transporte de alimentos e objetos traçados para usar no preparo de alimentos, como peneiras, armadilhas, para caça e pesca, instrumentos musicais, como para uso de rituais religiosos, rede para pesca, rede para dormir, adornos pessoais, como os cocários, tangas, pulseiras, entre outros. Então, eles utilizavam as próprias coisas da natureza para produzir esse tipo de objetos, seja ele para o uso dele doméstico, como para transporte de alimentação. Eles pegavam as árvores secas, eles cavavam, ficavam e faziam as canoas que eles pescavam. As malhas dos coqueiros, eles faziam redes, eles faziam peneiras, eles faziam armadilhas para caça e pesca com o couro do animal. Eles pegavam o tambor, como é que se chama? O caule, os caules das árvores ocas, eles tapavam com o couro dos animais e faziam os instrumentos deles musicais. Eles faziam chocalho, até mesmo flauta eles utilizavam. E outros adereços, eles faziam colares com conchas, eles faziam tangas, roupa de se vestir, pulseiras, com a palha do coqueiro, com a folha da bananeira. Então ele utilizava a própria natureza, tudo que ele tinha da fauna e da flora em favor de produzir aquilo que eles queriam. A cerâmica teve destaque principalmente pela sua utilidade, buscando a sua forma nas cores e nas decorações exteriores. No seu ponto alto ocorreu na ilha de Marajó. O que foi que ocorreu? Eles pegavam os materiais da cerâmica, barro, e começaram a moldar aqueles barros. Então, quando os portugueses chegaram e começaram a ver, eles começaram a fazer troca de maneira de escambo. Eu te dou uma mercadoria que tu não conhece, tu me dá esse troca, e começou a levar essa cultura para fora. Então, ficou muito conhecida a cerâmica e eles trabalhavam muito com esse material, com barro, para fabricar esse tipo de arte. A etnia da Majoara, que é na parte que os Marajoara fica na Amazonas, tem sua origem do noroeste da América do Sul, sendo que chegaram à ilha de Marajó por volta do século V. Sua principal arte era a cerâmica, que podia ser de uso doméstico, para guardar mantimentos simples e não apresentava superfície decorada. Cerimonial, uso festivo ou homenagem fúnebre, era bem decorado, caracterizado por apresentar desenhos
corte na cerâmica em alto relevo, o funeral decorado com desenhos labiríticos. A cerâmica da Marajoara, que é a madeira da Marajoara, foi descoberta em 1871, quando 2 pesquisadores visitavam a ilha de Marajó. Impressionados com o que viram, publicaram um artigo em uma revista científica, revelando ao mundo a então desconhecida cultura marajoara. Então, essa cultura não era conhecida. Então, eles começaram a mandar artigos, a figuras, batiam fotografias, levavam essa cultura, levavam esse objeto, essa cerâmica para fora. E aí, então, ficou conhecida. Que é muito rica a cultura indígena. Antigamente, eles pintavam de maneiras rústicas, de maneiras diferentes. E até hoje, essa cultura e essas artes, ela é muito valorizada, tanto aqui no Brasil como fora. A sua maior forma de produção foi a cerâmica. A cerâmica satarena apresenta decorações bastante complexas e refinadas. Além de pinturas e desenhos, as peças têm ornamentos em relevo, como as figuras humanas e de animais. E o que é que eles faziam? Eles pegavam, eles moldavam a cerâmica, né, que era feita com barro, e depois de moldar, eles faziam as pinturas natural. Eles utilizavam a própria produto da natureza, como o urucum, e formava a tinta que ele pintava, porque antigamente eles não tinham uma tinta como nós temos hoje. Então, eles mesmos fabricavam a sua própria tinta para pintar os seus objetos, os seus vasos, as suas artes. Por volta do século XVII, os povos que realizavam foram perdendo sua identidade. Eles foram começando a perder a identidade que eles tinham nas suas peças culturais em virtude da colonização. Cada tribo e cada família desenvolveu padrões de pinturas fiéis ao seu modo de ser. Então, cada tribo, cada povoado indígena, ele tinha a sua maneira de pintar, tinha a sua maneira padrão de trabalhar com a sua cerâmica. Cada tribo, cada povo indígena, ele tinha uma maneira diferente de trabalhar. Nos dias comuns, as pinturas podem ser bastante simples, porém nas festas, nos combates, mostravam-se mais requintadas, cobrindo diferentes partes do corpo e agregando outros adornos corporais, como brincos, colares e pulseiras. A tia está falando aqui sobre a pintura do corpo dos índios, quando eles iam guerrear, quando eles iam guerrear com outras tribos, ou quando eles queriam conquistar a sua amada, eles faziam uma pintura diferente no seu corpo. Para cada ação que eles iam fazer, era a maneira deles pintar o corpo era diferente. Cada tribo tinha um padrão na sua pintura. A pintura corporal é geralmente uma função feminina. A mulher pinta os corpos dos filhos e do marido. Assim como a pintura corporal, a arte plumária serve para enfeitar, como mantos, máscaras, cocares, e passam a ser portadores elegantes da majestade. Que geralmente quando eles tinham as suas festas, as mulheres era a obrigação delas fazer essas pinturas nos corpos dos maridos e dos filhos, para que eles se apresentasse, para que eles chegassem como se fosse uma vestimenta deles. Quando a gente vai para uma festa, a gente coloca a melhor roupa, passa batom, bota tudo para ir todo arrumado para chamar a atenção. Assim faziam os índios quando eles tinham as festas, quando eles iam guerrear, quando eles iam conquistar algo, eles tinham para cada conquista tinha uma pintura diferente. E eles utilizavam a própria natureza para fazer essas pinturas. Aí eles utilizavam também adereços. Ele pegava as penas dos animais, né, do pavão, da galinha, e colocava, fazia enfeite na perna, no braço, pegava as conchas, fazia colares, brincos. Então era com o próprio produto da natureza que eles enfeitavam e faziam os seus adereços. Querendo rever essa aula, é só olhar nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem.
reveja no livro de vocês, tem uma atividade para vocês fazerem sobre esse conteúdo. Eu quero um desenho bem bonito, eu quero uma pintura bem caprichada, certo, gente? Bom final de semana, até segunda-feira. Beijo!